Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros e nessa aula a gente vai aprender como otimizar os nossos materiais dentro do V-Ray, fazer com que a gente tenha uma maior velocidade na criação de projetos. Isso é muito prático porque assim você vai ter uma demanda melhor de trabalho e vai ter também resultados de mais qualidade. Eu vou usar essa cena que eu já tenho uma iluminação. Eu fiz a iluminação dela seguindo a prática de estúdio. E aqui eu tenho uma iluminação direcionada para poder criar a luz principal e também uma luz que vai controlar as sombras. Também tem um HDR para poder gerar os reflexos melhor. Esse HDR eu não trabalho com a iluminação dele, tá bom? Apenas com o efeito de reflexos e aí você pode utilizar qualquer imagem HDRI. Ok, a minha cena já está pronta e vamos imaginar que a gente está fazendo nosso trabalho, porém a gente não tem os materiais aplicados ainda. Nessa cena eu até já tenho alguns materiais, mas a gente sabe que a prática tradicional de criação de materiais é basicamente a gente selecionar o material na tela, em seguida selecionar o Asset Editor e aqui escolher as configurações para o material. Geralmente quando a gente faz esse processo, se a gente não tem um conhecimento sobre a criação de materiais, isso pode levar muito tempo. Se você já tem uma base de criação de materiais, você pode até criar o seu material, porém se você não seguir o método PBR, você vai acabar tendo um tempo maior de demora na criação do seu projeto. Então, para que você seja mais prático, é muito importante a gente começar a preparar uma biblioteca de materiais. Essa biblioteca você pode criar sozinho, pode começar com os seus próprios materiais e já entendendo as configurações, como é que você pode trabalhar melhor. E se você quer começar a criar os seus próprios materiais, você quer entender melhor o que são as configurações fisicamente corretas, você pode utilizar o nosso guia completo PBR, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você poder adquirir esse guia. Assim você já vai conhecer melhor a base de criação dos materiais de forma fisicamente correta. O que é um material de forma fisicamente correta e qual é a principal vantagem de criação desse material? Eu vou começar criando um material básico só para a gente poder entender a ideia. Vou clicar em Material Generic. E se você começou agora no V-Ray ou você já conheceu algumas técnicas de criação de material, geralmente a gente começa imaginando o que é aquele material. A gente usa aquilo que a gente entende sobre o material. Quando você usa aquilo que você entende, se por exemplo você quisesse criar uma maçã, o material da maçã, você poderia pensar assim, bom, a maçã ela tem a cor vermelha, então aqui no Diffuse eu vou colocar um vermelho. A maçã ela também tem um reflexo, mas não é um reflexo tão nítido. Eu vou colocar esse reflexo mais ou menos por aqui. Fazendo essa prática, pensando naquilo que você entende sobre o material, você pode acabar criando um material que não é real e também pode acabar prejudicando o tempo de render. Porque quando você configura um material com propriedades que não são fisicamente corretas, o V-Ray acaba tendo um trabalho maior para poder mostrar esse material na tela. Outra coisa muito comum é a gente tentar fazer o material exatamente como ele é no mundo real. Só que o V-Ray ele não trabalha assim. O V-Ray ele foi criado para trabalhar com a luz. Então o que ele entende, e a única coisa que ele entende, é como a luz se comporta. Como é que a luz ela vai incidir sobre um objeto e vai refletir essa iluminação. É por isso que a gente sempre fala de um método que é um pouquinho mais avançado, tá? Mas eu vou dar uma visão geral para vocês aqui, que é o método de trabalho linear. Quando a gente fala de trabalhar de forma linear, a gente também fala de trabalhar de forma fisicamente correta, usando o que o V-Ray entende. Então, dessa maneira, se eu quisesse representar essa maçã aqui dentro do V-Ray, essa cor da maçã, eu deveria seguir os seguintes passos. Eu vou deletar completamente esse material e vou criar um material novo para a gente começar do zero, entendendo as propriedades físicas. Então o que eu vou fazer é primeiro entender que o material ele vai refletir a luz. E quando ele reflete a cor desse material, na verdade está refletindo o diffuse. O diffuse também é um reflexo. Esse reflexo não pode ser 100% a cor do material, porque a luz ela é absorvida pelo objeto. Então, à medida que ele é absorvido, a gente consegue ter um pouco da reflexão, mas não 100% da reflexão. E essa reflexividade do material ela pode se dar de duas maneiras. Uma é dentro do próprio material, quando a gente fala de materiais dielétricos,
E aí já vem um outro conceito, tá? Esse conceito eu explico bem no nosso guia completo PBR. E o outro efeito é o que acontece na superfície do material, que é o que a gente chama de reflexo especular. Então, para que a gente possa trabalhar nesses dois aspectos do material, então tenho que ter dois reflexos. Um que é o reflexo do diffuse, que é a cor do material, e outro que é o efeito de reflexo especular. Esse efeito de reflexo especular, ele é controlado por um parâmetro que está aqui, olha, dentro do reflexo, que se chama Fresnel. Esse parâmetro, ele define o seguinte, que todo material, seja ele um dielétrico ou metálico, ele vai ter uma reflexividade base, ou seja, o reflexo mínimo dele, e vai ter uma reflexividade máxima, que é o quanto ele reflete em 100%, dependendo do ângulo de visualização. É por isso que quando a gente vê um lago, geralmente a gente olha para aquela água que está ali mais próxima a gente vê ela muito transparente, e quando a gente vê mais distante, a gente vê as montanhas ou uma floresta, uma vegetação, a gente acaba vendo muito mais reflexivo naquela parte mais distante. Isso acontece porque a gente tem um ângulo de visualização diferente, tá certo? Então a mesma coisa é usada aqui pelo V-Ray. E se eu já sei esse princípio base da ferramenta, eu sei que ela trabalha com esse pensamento, né? De que eu tenho uma reflexividade base, uma reflexividade máxima, a gente vai usar isso de forma fisicamente correta. E assim, o meu material ele vai trabalhar muito bem com a parte de renderização. Então o que eu vou fazer é selecionar em refração o valor de IOR, e esse IOR é exatamente o que a gente chama de reflexividade base. Então eu vou colocar um valor para ele de 1,5, que é geralmente o valor que a gente usa para os materiais dielétricos. Esse não é um valor fixo, tá certo? Mas é um valor base. E na reflexividade máxima do material, a gente vai colocar em Reflection Color 100% branco. E aí a gente vai ter um material bastante reflexivo. Se a gente fosse criar a mesma ideia da maçã, eu vou voltar aqui em Color, selecionar a opção do 0 a 255 para definir uma cor, e eu vou colocar para a cor da maçã um valor de cerca de 80% da cor do vermelho. Nunca eu vou usar 100% vermelho, porque na natureza essa cor, a luz é absorvida, tá certo? E a cor refletida ela nunca é 100%. Então a gente vai colocar um valor de cerca de 80% aqui. Ó, eu posso até colocar o valor 180 no vermelho e é exatamente essa cor que eu teria para esse material aqui. Você pode pensar, bom, professor, mas aí o material está bastante reflexivo ainda. Como é que eu controlo o reflexo? Já que o Reflection Color é a reflexividade máxima e ela tem que ser sempre 100% branco. O que a gente precisa fazer é trabalhar no Glossness, que é o que a gente chama de microsuperfície. É a parte áspera do material. É aqui que eu digo que o meu material ele é polido ou ele é mais áspero. Quanto mais áspero o material, mais reflexo eu vou ter na superfície. Consequentemente, não vou conseguir ver essa nitidez. No V-Ray, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de workflow. Você tem o Glossness e tem o Roughness. Eles são exatamente a mesma coisa. Porém, um é o inverso do outro. Se eu selecionar Roughness, ele vai inverter e eu vou perder completamente o reflexo. Mas se eu colocar o valor 0 em Roughness, a gente volta a ter exatamente a mesma ideia. Em materiais PBR, o Roughness é muito mais comum. Então por isso que eu recomendo que você adote essa opção ao invés de trabalhar com o Glossness. A não ser que você tenha materiais que tenham apenas o Glossness, tá certo? Então aqui eu posso definir um valor, como por exemplo 0,3 para esse material, e ele vai ter uma reflexividade ali um pouco reduzida e a gente consegue ter um material que é mais real. Com esses parâmetros base aqui, eu posso definir praticamente qualquer material. Mas como eu falei no início da aula, para você poder ter esse conhecimento, você precisa ter um estudo maior. E assim a gente vai ter que fazer cada material que a gente vai trabalhar na cena, todas as vezes que a gente tiver que fazer uma nova cena. E foi pensando justamente nessa ideia que em 2013 a gente criou uma ferramenta chamada Shader Design. E é com ela que a gente vai otimizar esse processo de trabalho. Ao invés de eu ficar criando vários materiais aqui, eu vou pegar materiais prontos e trabalhar dentro do meu projeto. Qual
qual é a grande diferença de você trabalhar com materiais shader design dentre outras bibliotecas que você pode encontrar aí na internet? A diferença é que os materiais shader design vêm da base que eu desenvolvi com o estudo de criação de materiais. Hoje eu sou considerado um especialista na criação de materiais. Em 2016 eu trouxe a ideia dos materiais PBR e em 2017 eu fiz uma aula sobre isso. Foi a primeira aula no mundo sobre materiais PBR para o SketchUp e o V-Ray. Ninguém nunca tinha feito nada parecido. Nem o próprio V-Ray tinha materiais com um formato PBR ainda. Mas o PBR não é e não depende nem de texturas e nem da configuração do próprio material dentro da ferramenta. O PBR é um conceito e é por isso que a gente explora esse conceito base dentro do nosso guia PBR, nosso guia completo, porque ali você tem a base para você poder criar em qualquer ferramenta, não apenas no V-Ray, que é uma ferramenta que a gente utiliza aqui, mas que dá essa ideia para você hoje. Tá? O V-Ray ele começou a trabalhar com materiais PBR somente em 2019. Olha só o tempo aí que a gente já estava adiantado nessa ideia de criação de materiais. Então, criando material de forma fisicamente correta, a gente ganha tempo, a gente consegue também ter materiais de qualidade muito maior, a velocidade do nosso trabalho também se torna muito prática e com o shader design que tem esse princípio há muito tempo, é uma ferramenta que vai trazer para você maior qualidade e maior velocidade. Então, deixa eu te mostrar como é que funciona o shader design e também a nova versão que a gente atualizou recentemente. Eu vou abrir no Google o shader design, já estou aqui na minha biblioteca, tá? Vou voltar aqui para a biblioteca total para a gente poder ver a interface da ferramenta. E o shader design recentemente passou por uma revolução aqui. A gente fez uma nova versão, trouxe um novo visual para a ferramenta, mas o mais importante aqui não é o visual. O visual vai te trazer uma melhor qualidade dos materiais e o que você vê aqui na tela é exatamente o que você vai baixar e o que você vai renderizar, porque todos os materiais foram criados de forma fisicamente correta e também dentro de um espaço linear. Esse espaço linear ele faz com que o seu projeto, independente do tipo de iluminação, do tipo de projeto que você faça, os materiais se adaptam corretamente. Você não vai precisar fazer ajustes no material para conseguir o efeito que você vê aqui na tela. No shader design você vai encontrar nessa interface da biblioteca, que você vai acessar através do link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, você vai encontrar logo aqui em cima uma barra de pesquisa e também filtros que você pode utilizar para poder encontrar materiais de forma mais rápida. Eu posso selecionar, por exemplo, pela cor do material. Então, se eu quiser apenas materiais com a cor preto, eu vou clicar aqui e ele vai exibir para mim na biblioteca todos os materiais que estão definidos com esse filtro para você poder selecionar. Se você tiver em uma categoria específica, isso se torna muito melhor, porque você vai definir a sua paleta de cores através dessa propriedade, tá bom? Você vai poder escolher aqui. Clicando em limpar, você já limpa toda essa estrutura e você pode visualizar todos os materiais que você tem na biblioteca. Do lado esquerdo você vai encontrar as categorias para você poder selecionar de acordo com o material que você precisa. Você também vai encontrar uma aba de favoritos. Aqui você vai marcar todos os materiais que você mais gostou, então ele vai aparecer listado aqui, facilitando também o uso da ferramenta para você. Você vai encontrar também a aba de downloads, todos os materiais que você baixou e na biblioteca os materiais já baixados você vai ter sempre disponível aqui para você. Você também vai encontrar uma aba de materiais gratuitos, que são materiais para quem está começando agora, quem quer conhecer realmente o shader design. E selecionando a aba, você pode selecionar o material. Com a visualização do material, você não vai ter apenas aquele ícone que a gente vê ali na tela, você também vai ter um material um pouco mais perto aqui, e você pode até ampliar essa visualização e ver o material em mais detalhes. Você vai ter exatamente essa propriedade de material disponível no seu projeto, sem você precisar configurar mapas, sem você precisar fazer nenhuma edição, sem você precisar criar a propriedade física do material. O material já vai estar pronto para você poder usar. Vou fechar a janela, vou selecionar as demais categorias para a gente poder conhecer um pouco mais da biblioteca e os pedidos que foram feitos, né, para que o shader design se tornasse uma ferramenta ainda mais completa, foi a gente adicionar materiais da indústria nacional. Então a gente está fazendo exatamente isso nesse momento. Você tem, por exemplo, olha, na categoria MDF,
3 dos principais fabricantes de MDF aqui disponível no Brasil. Então você pode selecionar por cada um deles e escolher o material que você quer utilizar no seu projeto. A diferença aqui é que nossos materiais eles foram criados de forma fisicamente correta e tem todos os mapas disponíveis. Você vai encontrar exatamente essa propriedade aqui, olha, para poder aplicar no seu projeto. Imagens de alta qualidade, imagens que vão ter maior precisão para você poder representar os materiais. Então a gente se preocupa muito com a qualidade para que você possa ter no seu projeto e também para que você possa apresentar para o seu cliente com maior fidelidade. Não ser apenas um material que você vai utilizar ali para representar, mas sim um material que vai mostrar o resultado mais realista possível para que ele possa entender a ideia e também ver a qualidade do seu projeto. Eu vou selecionar um material de mármore para a gente baixar para utilizar naquela cena. Tem alguns outros materiais também que eu já deixei disponível, mas eu quero mostrar para você como é que você pode fazer o download dos materiais aqui no Shader Design. O Shader Design ele foi criado originalmente para o SketchUp, mas hoje a gente tem disponível aqui na biblioteca materiais também para o Rhino, para o Revit, para o 3ds Max com o V-Ray e o 3ds Max com o Corona Render. Selecionando a opção Download, você pode baixar diretamente o material. Em breve a gente também vai ter materiais do Enscape, tá? Você pode visualizar aqui, ó, tem até um íconezinho aqui que está disponível. Clicando em configurar download, você vai escolher de acordo com o projeto que você está trabalhando. Se você trabalha com 3ds Max e Corona, você marca essa opção e você vai baixar apenas a biblioteca para esse tipo de material, tá ok? Eu vou deixar todos os materiais aqui disponíveis e vou simplesmente clicar em download para baixar esse material. Quando você está baixando o material no Shader Design, você vai ver essa barra de progresso que mostra para você o download do material que está sendo feito internamente aqui dentro da própria ferramenta e depois a descompactação desse material para que ele possa ser organizado e entregue a você rapidamente. Então você só precisa aguardar o tempo aqui que ele vai fazer o download. Não se preocupe, ele está baixando realmente aqui o seu material e ele vai fazendo o progresso. Quando a gente está baixando o material, a gente está baixando texturas em alta resolução. Os arquivos que a gente usa para o V-Ray, para o SketchUp, são arquivos muito leves. Porém, texturas são texturas de alta qualidade, então ela demanda um pouco mais de tempo para você poder fazer o download. Então a gente aguarda para que a gente possa utilizar essa ferramenta aqui diretamente, tá bom? Então vamos lá. Depois de você fazer o download dos materiais que você precisa, eu recomendo que você organize esses materiais em uma pasta. O Shader Design ele trabalha com a versão online. Assim você consegue fazer o download, ter esses materiais no seu computador e aplicar esses materiais no projeto. Isso aqui faz com que você não precise estar conectado o tempo todo. Você vai, baixa aquilo que você precisa, organiza a sua pasta e começa a produzir dentro do seu projeto. Eu vou deixar a minha pasta aqui do lado com os meus materiais, abrir a minha cena e explicar para vocês como é que funciona o Shader Design aqui dentro do V-Ray. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir a pasta de um arquivo para mostrar a você qual o conteúdo que você recebe quando você baixa o material Shader Design. Se você baixar o arquivo inteiro, você vai encontrar um material para o V-Ray 3.6, um material para o V-Ray 5, são materiais diferentes porque no V-Ray 5 a gente tem uma otimização e eu vou explicar para você melhor, e é por isso que eu recomendo que se você quer ter ainda mais velocidade, trabalha com o V-Ray 5, porque assim você já vai conseguir ter efeito de qualidade ainda melhor. Além disso, os materiais do V-Ray 5 têm configurações para criar materiais PBR de uma forma um pouco mais completa do que as versões anteriores. Mas como eu falei, o material PBR não depende da ferramenta, depende sim do conhecimento de criação de materiais. A gente também tem materiais disponíveis para o Corona Render e o material disponível para o V-Ray do 3ds Max. Na pasta Maps, você vai encontrar de forma organizada as texturas que você precisa para o seu material ser reproduzido da forma correta. E é aqui que também tem uma grande sacada do Shader Design. Dentro dessa pasta, eu vou encontrar não apenas o Diffuse. É muito comum a gente trabalhar apenas com Diffuse e configurar com Color Correction ou outras técnicas para poder fazer os mapeamentos dentro do V-Ray. Além de você deixar o seu material muito mais pesado usando essa técnica, você também faz com que o seu material não seja preciso. Até porque quando a gente trabalha com a textura de forma fisicamente correta, existem nuances
nesse material que vai dar o efeito mais realista. E tudo que a gente está procurando e que faz você se destacar no mercado é você ter materiais realistas. Então, se você quer ter um render realista, não adianta nada você fazer materiais mais ou menos, tá bom? Então, eu vou encontrar aqui texturas muito importantes, como por exemplo a textura Base Color. O Base Color é a textura albedo no meu material, é apenas a cor. Alguns materiais a gente vai trabalhar com Diffuse, outros materiais a gente vai trabalhar com Base Color, mas no final o resultado vai ser exatamente essa propriedade que a gente precisa, apenas a cor do material. Dessa maneira, todos os efeitos de reflexo, o efeito de profundidade, o efeito também de volume vai ser dado pelas outras texturas que a gente vai aplicar no modelo. Então, essa textura aqui, ela é uma textura de alta resolução. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, selecionar exibir o tamanho real e olha só a qualidade da textura. Eu vou fechar essa janela e vou mostrar uma outra coisa importante que a gente tem aqui. Você vai perceber que além da textura Diffuse com o formato PNG, a gente também tem texturas com uma extensão chamada TX. Essa extensão aqui é o pulo do gato para você poder ter materiais muito mais rápidos utilizando o V-Ray para o SketchUp e também o V-Ray 3ds Max. Porque essas duas ferramentas suportam esse tipo de textura, que é uma textura com muito mais qualidade para que a gente possa ter velocidade na renderização. Qual é uma das vantagens de trabalhar com a textura TX? A principal vantagem é que ela muda de acordo com o seu render. Então, se você tem uma imagem um pouco mais distante, ele vai carregar menos na memória essa textura. Se você tem ela mais próxima, ela vai carregar mais rápido ali. E se você tiver várias texturas idênticas ou materiais que compartilham texturas, que é muito comum a gente fazer isso, a gente vai ter também um carregamento único na memória do computador. Olha só que coisa legal. É na memória do seu computador que o V-Ray carrega tudo primeiro para poder renderizar. Então, se eu tenho pouco espaço de memória, isso vai fazer com que o meu tempo de render seja maior. Utilizando as texturas TX, eu consigo ter uma maior velocidade de carregamento e também carregamento de forma otimizada. Assim, as minhas texturas têm uma vantagem muito maior em velocidade. E ainda tem mais um ponto aqui que é de extrema importância para você trabalhar dentro do SketchUp. A gente também adiciona uma textura chamada Flat, que é uma textura que tem uma resolução menor para otimizar a visualização do SketchUp. Toda textura que você adiciona na ferramenta diretamente aqui dentro do SketchUp deixa o seu arquivo mais e mais pesado, porque essa textura também é somada ao tamanho do seu arquivo. E as texturas que a gente tem disponível aqui no Shader Design não são texturas pequenas. A gente tem texturas, olha, com um tamanho de 30 MB aqui para o Base Color. A única textura que você vê dentro do SketchUp é a textura Base Color, se você estiver usando o material com Diffuse. Se você utilizar a técnica que a gente trabalha dentro dos materiais para otimizar, você vai ter uma textura de baixa qualidade, que é essa textura aqui, olha, chamada Flat, e o seu material vai carregar muito mais rápido no SketchUp, vai deixar seu arquivo muito mais leve, porque essa textura ela tem apenas 33 KB, ou seja, cerca de 1% do tamanho da textura original. Só que aí você deve estar pensando, bom, mas se eu colocar uma textura de tão baixa qualidade no meu projeto, quando eu renderizar, ele vai renderizar essa imagem de baixa qualidade. É aí que está o engano. Essa textura ela só é carregada para o SketchUp. Para o V-Ray, ele vai buscar essa textura aqui de alta resolução, do formato TX, ou essa textura aqui em formato PNG para as versões anteriores. Então vamos ver como é que esse material é aplicado aqui. Vou mostrar uma primeira forma de você trabalhar dentro do seu projeto. Então vou até a minha pasta de downloads. Vou voltar uma vez no meu material. Vou simplesmente selecionar esse material do V-Ray 5 e arrastar ele aqui para dentro. Eu também poderia utilizar o material do V-Ray 3.6 sem nenhum problema, porque a gente trabalha de forma fisicamente correta e esse material funciona da mesma maneira. Só que eu quero usar um material bem mais moderno aqui, bem mais rápido. Então agora que eu já tenho o material aqui e eu já vejo o resultado do material, olha, renderizado, eu vou selecionar o piso e vou aplicar essa textura. Uma coisa importante sobre a configuração de materiais é que a gente precisa
configurar a escala dessa textura. Sempre a gente vai fazer isso quando a gente trabalha com materiais do V-Ray. Os materiais do V-Ray, eles são materiais muito mais precisos do que o material do SketchUp, e eu já venho falando isso há anos. Criar um material através do SketchUp não é uma boa prática, porque você vai acabar perdendo as texturas e logo, quando o V-Ray lançar a nova versão, esses materiais aqui não vão ser mais compatíveis diretamente. E você vai entender por quê quando chegar essa nova versão, tá bom? Eu vou voltar aqui na minha cena e vou configurar o tamanho da escala. E a escala dentro do Shader Design geralmente é configurada com o padrão de 2 metros por 2 metros. Então eu posso simplesmente colocar 2 metros aqui e a minha textura ela vai ser adaptada ao tamanho do meu projeto. Se você quiser que a textura seja menor, você pode também trabalhar com um tamanho menor, como por exemplo 1,5. Você vai adaptar de acordo com o seu projeto. Se você quer ter uma medida mais precisa do tamanho de cada peça, você também pode utilizar a ferramenta fita métrica. Observar o tamanho da textura, você vai ver que essa aqui, olha, tem 12 centímetros e você vai conseguir configurar o seu material aí corretamente também. Dá só uma olhada como a textura ela se mostrou aqui no meu projeto. Olha só, é uma textura de baixíssima qualidade. Outra coisa importante sobre os materiais do Shader Design é que para a versão 5, quando você abrir o Asset Editor, no material você vai encontrar sempre o Displacement desabilitado. Mas isso aqui tem uma razão. A textura Displacement e as configurações dele já estão definidas. A gente pode aumentar ou diminuir o valor de Amount, também dependendo do projeto e do que você quer mostrar. Então o seu material ele é um material livre para você também poder fazer as adaptações que você precisa. Mas de forma geral, as propriedades fisicamente corretas estão todas prontas. O que você vai fazer aqui é selecionar essa textura, copiar. Em seguida você vai selecionar o objeto com o material aplicado. E no V-Ray 5 você vai adicionar essa propriedade Displacement. Porque nessa versão do V-Ray 5, o Displacement como geometria, segundo aqui os grupos, ele é bem mais rápido de você calcular. E também é bem mais preciso. Então vou selecionar essa opção, ele vai criar a geometria aqui. Eu vou até Geometrias, clico com o botão direito para renomear esse material. Então vou chamar ele de piso de madeira. E agora adicionar aquela textura. Vou colar ela aqui. E a gente pode visualizar as propriedades do material voltando na minha textura. Vou voltar a selecionar ela aqui na cena. A gente volta no nosso material e observa as propriedades. Olha, Amount com 0,5 e a opção End Length marcada aqui com o valor 2. Então volto lá nas configurações, seleciono, coloco 0,5 aqui para testar, marco manter a continuidade e também reduzo o valor de End Length. Você pode até pensar, mas o valor 2 do End Length, esse valor significa que ele vai subdividir mais a malha do meu projeto, isso não vai deixar mais pesado? Como a gente trabalha com texturas em alta qualidade e no formato HiMap, essa textura ela não vai pesar no seu arquivo. Ele vai ser muito mais rápido de renderizar e a gente vai conseguir ter uma vantagem, que é ter mais qualidade. Se você utiliza o modo de displacement padrão, modo tradicional, que é pegar um diffuse e transformar em displacement, pode ter certeza que você vai ter muito problema e vai ter o seu render muito mais demorado. Com essa técnica aqui, eu vou conseguir renderizar muito mais rápido o meu projeto e com mais qualidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar algumas camadas do nosso render para a gente ver esse processo um pouco mais completo, tá bom? Eu vou até Render Elements, eu vou deletar esses renders que eu tenho aqui, vou deletar cada um deles, vou selecionar assim, deletar, e vou adicionar apenas aqueles que eu preciso para minha visualização. Eu vou adicionar o Render Element Bump, vou adicionar também o Specular, eu vou adicionar esses dois Render Elements e a gente vai renderizar a nossa cena. Vou renderizar no modo padrão, tá? O Render Bucket, para a gente poder ver o resultado desse material. Eu quero que você perceba a qualidade do material e o resultado que a gente consegue com cada textura que a gente utiliza. Eu vou mostrar o Normal Map e vou mostrar também para vocês
o especular. Deixa eu reduzir o tamanho da minha imagem. Assim a gente consegue ter um render mais rápido também. Colocar 1000 pixels apenas. Vamos renderizar. A qualidade também está mais baixa para que a gente possa ter um render mais rápido. E é essa a ideia que a gente precisa para que eu tenha o meu material aqui visível na tela. Então vamos lá. Vamos renderizar essa nova visualização. E a gente vai ver o resultado do meu material. Vou deixar ele renderizar completo aqui. Tá? E dentro da pasta a gente tem outros materiais que a gente vai utilizar para poder gerar essa cena. Então a minha ideia é ter facilidade, é ter mais tempo para me dedicar a outros pontos do meu projeto. Se você é arquiteto, se você é designer de interiores, a sua dedicação deve ser se concentrar no projeto mesmo, na proposta de projeto que você está criando. Os materiais, se você já tem eles prontos, e foi exatamente daí que surgiu a ideia do shader design na época, porque a gente ensinava em cursos presenciais, e muitas vezes os arquitetos e os designers de interiores, quando via a ideia de criar materiais, você tem que fazer o material de metal tem essa propriedade, o material de madeira tem essa outra propriedade, você tem que procurar texturas no site, você tem que procurar texturas do fabricante, você precisa criar normal map, precisa criar a textura de glossiness, de roughness. Então isso tornava o processo muito cansativo. Então, com esse pensamento a gente começou a trabalhar dentro do shader design, desenvolver uma ferramenta onde você não precisasse ter esse trabalho, o trabalho de criar materiais precisos, materiais de forma fisicamente correta. E olha só o resultado do material, olha só a qualidade do material aqui. A gente se preocupa muito com o que seu material vai aparecer, como ele vai ser representado corretamente. Você pode perceber que materiais de ótima qualidade você pode aproximar mais dele, você pode fazer cenas mais próximas e você vai ter um resultado aí de qualidade sempre, tá bom? Então comece definindo a escala do seu material, você pode adaptar de acordo com a necessidade do seu projeto, mas por padrão você vai ter um tamanho já pré-definido aí. Então olha só, meu render ele já está se adaptando também de acordo com a iluminação do meu projeto. Como eu falei, eu tenho um HDRI para poder gerar reflexos, mas essas nuances que a gente vê aqui, olha, da madeira, cada efeitozinho desse daqui é representado pelo roughness ou glossiness, dependendo do workflow que você está trabalhando, e ele é importante para você poder conseguir realismo, para que o seu material ele não fique com a cor só, chapado, tá? Deveria até ter colocado diffuse aqui também como render elements para a gente poder visualizar isso. Eu vou clicar em especular e olha só como é que o nosso material se comporta. O especular, essa camada aqui, ela representa esse efeito do material. Ele mostra as áreas mais claras, onde eu tenho mais reflexo, e as áreas mais escuras, onde eu tenho menos reflexo. Então, a variação do meu piso, ela se torna muito grande. Você percebe, olha, que é uma textura bem variada, tá bom? Não é aquela textura repetitiva. E a gente trabalha num formato de textura chamado Tilable, que faz com que a textura ela tenha uma nuance muito similar uma à outra, não tenha um contraste muito grande, para que você consiga ter um piso preenchido, um tamanho maior, sem ficar tão nítida aquela repetição que é comum das texturas, tá? Agora a gente vai dar uma olhada no bump. É muito importante que você saiba que o efeito bump, ele depende da direção da luz. Se a luz ela não tiver posicionada em um ângulo que vai gerar esse efeito, provavelmente a gente não vai ver nada. Eu quero ver aqui se a gente conseguiu ter alguma diferença desse parâmetro. Então, no bump, olha só, como eu falei, como a gente não tem uma luz tão direcionada nessa área, a gente não vê diferença. Ele aparece como se fosse um padrão plano, mas a gente consegue perceber esses volumes aqui, olha. Nessas áreas, eu também tenho um volume. Eu estou mostrando que nessas partes do meu projeto, ele está tendo esse efeito. Se a luz ela tivesse direcionada de uma forma melhor, a gente conseguiria também ver efeitos da superfície, porque o bump ele é uma representação da luz, ele não é um efeito de displacement, um efeito real, tá bom? Mas na nossa imagem completa, a gente consegue ter essa ideia de nuances aqui do nosso material, utilizando o efeito do specular. Ok, já temos esse material pronto, vamos para o próximo material da nossa cena, que é esse material do tecido. E aqui eu vou dar uma dica de como substituir um material que já está aplicado. Todas as vezes que você criar um projeto ou trabalhar com materiais
e objetos 3D de outros lugares, você importou esse objeto para cá, é muito importante você ter essa textura mapeada corretamente no objeto. Você não pode perder esse mapeamento. Então, a primeira coisa que a gente faz é clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção selecionar objeto na cena e utilizando a ferramenta Sketch UV, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai escolher a opção Save UVs. Dessa maneira, eu vou garantir esse mapeamento do objeto e não vou perder. É muito importante que você entenda que todo projeto você vai ter esse tipo de processo. Então não adianta só eu ensinar você a usar o material pronto. Eu quero que você entenda como é que você aplica no objeto também. Você viu aqui, olha, que eu tenho mais de 120 mil faces nesse objeto. Eu vou dar um OK. Vou selecionar a ferramenta de seleção do SketchUp para sair dessa seleção. E agora carregar um novo material. Vou voltar aqui em Downloads, selecionar o meu material de tecido, que vai ser esse aqui. E eu vou selecionar o material V-Ray 5, olha, ele tem sempre assim, olha, V5. Vou arrastar ele aqui para dentro do meu arquivo, e já vem todo configurado. Vamos selecionar ele para visualizar, olha lá que legal. Todo o material configurado, já com essas propriedades do V-Ray 5, que são Sheen e a cor do material, trabalhando aqui com o Color Correction. A gente vai trabalhar com o Color Correction apenas quando for extremamente necessário para que o material ele seja configurado da forma certa. No V-Ray 5, selecionando o meu material original, com o botão direito do mouse Select Object, já era para esse material ser aplicado com a mesma escala corretamente. Mas isso pode não acontecer. É por isso que a gente salvou primeiro as coordenadas de mapeamento com o Sketch UV, que é uma ferramenta indispensável para a modelagem dentro do SketchUp. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Apply to Selection. Se funcionar, ótimo, o nosso material já está aplicado, já está com a textura correta. Se por acaso ele ficar fora do lugar, a gente utiliza a ferramenta Sketch UV. Eu espero que ele fique fora do lugar para poder mostrar essa propriedade, tá bom? Mas se ele funcionar, melhor ainda, a gente já deixa o nosso arquivo aqui muito mais rápido para a gente poder trabalhar. Olha só, como eu falei, a textura ela não ficou carregada da forma correta. Então a gente vai até o Sketch UV, clicar com o botão direito do mouse sobre esse material e escolher a opção Load UVs para recarregar aquele mapeamento. Assim, a gente consegue manter o nosso arquivo correto com o mapeamento certo. Então, se você pensa, bom, eu quero minha textura já com o tamanho correto, já com a escala correta, isso nem sempre vai funcionar, tá certo? Porque muitos modelos que você encontra na internet vão ter um mapeamento próprio. E o que vale é realmente o mapeamento do seu modelo 3D, não o mapeamento que tiver definido com o tamanho, tá bom? Eu vou clicar em fechar, vou clicar aqui em seleção e clicar fora e vou aproximar do meu objeto. Você vai perceber que o tamanho dessa textura é maior do que o tamanho original. Então eu posso clicar em editar e reduzir mais o tamanho dessa textura. Vou colocar 0,1. Vamos dar uma olhada para ver como é que ele fica. Olha lá, ficou bem legal. Se você quiser reduzir um pouco mais, você pode também. Da mesma maneira, a textura ela tem uma baixíssima qualidade aqui na visualização, para que você possa ter, olha, um arquivo mais leve. Não fique com um arquivo pesado dentro do SketchUp, tá? Nesse momento eu vou salvar aqui o meu arquivo, porque eu quero deixar tudo certinho, mas você já percebe ali que a textura ela está mapeada corretamente e a gente vai dar continuidade nas configurações aqui do nosso projeto e renderizar para ver o resultado. Eu vou dar duplo clique nessa parede e agora eu vou aplicar um material que eu tenho aqui também na minha coleção de materiais, que é o material de pintura da Souvenir. Eu tenho essa imagem aqui, olha, tá? Deixei aqui para você poder ver. Vou abrir esse arquivo para a gente olhar esse material mais de perto e dar só uma olhada na superfície. A gente está falando aqui de pintura de parede. Lá no Shader Design, na página, quando você abrir aqui, olha, você vai encontrar pintura de parede, que é exatamente o tipo de pintura que a gente quer. E eu tenho pintura da Coral,
tintas coral e também tenho tintas souvenir aqui, já tem alguns materiais disponíveis, daqui a pouco a gente tem novas cores também para você poder utilizar. Nesse projeto eu vou usar essa cor e a minha parede ela já tem uma texturização. Você percebe, olha, que dificilmente você vai encontrar repetição na parede. Você vai ver a pintura e ela vai parecer que é uma coisa única, bem realista, tá? Eu vou selecionar o material da mesma forma, abrindo o meu material, puxando ele aqui para dentro da ferramenta. Então, olha, V-Ray 5, arrasto ele para cá, você vai sempre ver ele como V-Ray 5 ali. E você vai perceber uma coisa diferente aqui nesse material. Quando eu aplicar a textura aqui na cena, você vai ver que ele tem esse padrão, tá certo? Olha, ao invés de eu ter simplesmente uma cor. É muito importante a gente lembrar do mapeamento do objeto. E como eu disse para você, a maioria dos arquivos aqui no Shader Design são com um tamanho de 2 metros por 2 metros essa textura, tá certo? Só que aí você vai observar o seu projeto e ver se esse tamanho aqui ele está suficiente, ele não está muito grande para a textura. Então vou renderizar para a gente ver o resultado e a gente faz a adaptação correta para poder aumentar ou diminuir dependendo do que a gente quer visualizar. Essa textura, esse padrão aqui, ele serve para você mapear os objetos que não têm texturas. Então você vai encontrar isso aqui por diversas vezes dentro do Shader Design. E olha só, coloquei o padrão 2 metros por 2 metros e você percebe que a textura ela está bem adaptada aqui à minha visualização, ela não está gigante. Outra coisa importante, tá? Vou voltar aqui no preview e na cena. Outra coisa importante sobre o Shader Design. As nossas texturas, elas são configuradas para que o material ele seja representado da forma correta. Então, de longe, você não vai ver um grande padrão aqui desse material de parede. Você vai ver apenas quando você estiver muito perto, porque é assim que acontece no mundo real. Se eu quiser que meu padrão seja um pouco menor, eu posso reduzir também esse tamanho. Posso colocar aqui, por exemplo, 1 metro e ele vai se adaptar também ali à minha visualização e vai ficar bem legal também no render. Por padrão, 2 metros por 2 metros. Vamos trocar também essa textura. Da mesma maneira, eu vou selecionar o mapeamento dela com o Sketch UV para não perder esse mapeamento. Então, olha, Sketch UV, botão direito, Save UVs. Ele não selecionou aqui o objeto, vamos entrar dentro dele. Tá, ok? Selecionar tudo, clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção Save UV, ok? E agora a gente vai aplicar o material na cena também. Vou até a minha pasta, selecionar o material mármore, selecionar esse material aqui e vou arrastar a textura com o formato V-Ray 5 para dentro da minha pasta. Ok, vamos selecionar o objeto na cena da mesma maneira que a gente fez antes, utilizando o conta-gotas. Eu clico sobre esse material, botão direito do mouse, selecionar material na cena. Em seguida, clicar no meu material de mármore com o botão direito do mouse e escolher a opção Apply to Selection. E aqui a gente vai visualizar, ver se ele se adaptou corretamente. E a gente percebe, olha, que não. Eu vou até o Sketch UV, botão direito do mouse, Load UVs, tá bom? E ele carrega com o mesmo tamanho, com a mesma visualização, meu material correto. Outra forma da gente carregar os materiais no Shader Design é fazer o seguinte. Agora a gente está carregando cada material individualmente. A gente já separou os materiais na biblioteca e eu estou carregando um por um. A gente pode abrir essas configurações do V-Ray, selecionar a pasta, voltar lá no meu arquivo em Downloads, selecionar a pasta SD e clicar em Selecionar pasta. O que vai acontecer é que ele vai exibir para a gente, olha, todos os materiais que eu tenho naquela pasta. Então eu não preciso ficar abrindo as pastas uma por uma, ou puxando os arquivos aqui. Essa é uma forma muito mais prática da gente trabalhar. Você consegue utilizar o próprio V-Ray para poder adicionar os seus arquivos aqui pela ferramenta. Então, olha,
é muito importante também a gente ter variações, a gente poder testar variações. Então no meu piso, eu trabalhei com esse piso de madeira, eu vou selecionar ele novamente, vou usar o Sketch UV para salvar as coordenadas, ok? E agora eu vou usar esse piso aqui, olha. E aí você vai perceber que o piso ele aparece, né, com dois formatos, né? Porque eu tenho da versão 3.6 e da versão 5. Eu vou simplesmente arrastar o material para cá. Você vai perceber, olha, que ele vai carregar da forma certa o meu material. Eu vou aplicar essa textura aqui. E qualquer ajuste de iluminação que a gente precisar fazer, a gente faz aqui, olha. Nessas propriedades, tá bom? A gente vai habilitar as propriedades de exposição e trabalhar nela. Aqui está desabilitado, olha. A cena vai ficar um pouquinho mais estourada, mas a gente vai selecionar as propriedades de exposição para poder configurar a nossa cena da forma correta. Da mesma forma, as curvas. A nossa cena estava completamente linear e agora a gente vai fazendo as adaptações para a gente ver o resultado. E olha só que legal. O piso aqui, olha, já renderiza da forma certa. Já tenho também o material do mármore aqui. O material da parede também já configurado, olha, tudo certinho. O material do tecido, ficou bem bacana essa cor. E também o material do piso da Bianco Gres, que já está aqui aplicado com muita qualidade. Esse piso aí, sensacional para que a gente possa aplicar no nosso projeto. E olha só. Uma textura também de alta qualidade. Vou abrir aqui a pasta para você poder visualizar esses materiais. Da mesma forma, olha, eu tenho as texturas separadas aqui corretamente. Vou abrir o albedo da textura, exibir em tamanho real e olha só a qualidade do material, olha lá. Material bem configurado para que você possa ter alta qualidade de visualização com os padrões aqui de 1,20 m por 1,20 m. Você vai perceber, olha, que a gente não perde nada em qualidade, tá? O meu render está em baixa qualidade aqui, mas o material em si, ele não perde qualidade, olha, está muito bem configurado. É um material que é com efeito, né, acetinado, e você tem exatamente esse efeito no seu piso para o seu projeto. As vantagens de trabalhar com Shader Design é você ter maior velocidade de configuração dos seus materiais. Você não precisa ficar adivinhando propriedades, nem querendo conseguir efeitos mais realistas. Você vai simplesmente pegar o seu material e adaptar de acordo com o seu projeto de forma muito rápida. Então essa é uma dica de otimização de tempo, trabalhando com materiais de forma fisicamente correta, utilizando o Shader Design. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!